Dizem que você precisa perdoar para se curar, que enquanto você guarda mágoa, o sofrimento vai continuar, que o perdão é o passo final da cura. Você já ouviu essas frases, não já? Talvez de um analista, de um líder religioso, de um livro de autoajuda, de alguém bem intencionado que acha que sabe o que você precisa. E toda vez que você ouve isso, sente que algo está errado, porque você não consegue perdoar, não consegue sentir o que todo mundo diz que você deveria sentir. E isso te faz pensar que o problema é você, que você é rancoroso demais, amargo demais, incapaz de alcançar o crescimento pessoal. Hoje, eu vou te contar o que Carl Jung realmente disse sobre o perdão. E a verdade vai te libertar de uma culpa que nunca deveria ter sido sua. Porque Jung não pregava o perdão como o único caminho para a cura. Ele pregava algo muito mais profundo, muito mais honesto. E quando você entender a diferença, vai parar de se sentir quebrado por não conseguir perdoar quem te destruiu. Deixa eu começar com uma verdade que ninguém quer falar. A pressão para perdoar, frequentemente, serve ao abusador e não à vítima. Pense nisso por um momento. Quando alguém te machuca profundamente e depois a sociedade inteira te diz que você precisa perdoar essa pessoa para ficar bem, quem realmente se beneficia? A pessoa que te machucou ganha absolvição, ganha a sensação de que o que fez não foi tão grave assim. Ganha permissão para continuar exatamente como é, sem consequências reais. E você? Você ganha mais uma tarefa, mais uma coisa que precisa fazer para ser considerado uma pessoa boa e evoluída. Mais uma forma de colocar as necessidades do outro acima das suas próprias. Isso te parece familiar? Porque é exatamente o que filhos de pais com traços narcisistas foram treinados para fazer a vida inteira. Priorizar o outro, ignorar a própria dor, fazer de conta que está tudo bem para manter a paz. A exigência de perdão pode ser apenas mais uma extensão desse padrão, mais uma forma de silenciar sua experiência em nome de parecer uma pessoa boa. Jung nunca usou a palavra perdão como a chave para a cura. O que ele falou foi sobre integração. E integração é algo completamente diferente. Deixa eu te explicar. Perdão significa absolver o outro do que fez. Significa dizer, o que você fez está ok. Ou pelo menos, não importa mais. Significa liberar a pessoa da responsabilidade pelo dano causado. Integração não exige nada disso. Integração significa aceitar que algo aconteceu, reconhecer o impacto que teve em você, processar as emoções que ficaram presas e incorporar essa experiência na sua história de vida de uma forma que não te controle mais. Você pode integrar um trauma sem nunca perdoar quem o causou. Você pode se curar completamente e ainda assim considerar o que foi feito imperdoável. Essas duas coisas não são contradições. São processos completamente separados. A mentira que te contaram é que você precisa do perdão para soltar a dor. Mas a verdade é que você pode soltar a dor sem absolver quem a causou. Você pode parar de sofrer e ainda assim manter a clareza sobre o que foi feito com você. Você pode encontrar paz e ainda assim não fingir que está tudo bem. Agora deixa eu te contar uma história. Uma mulher chamada Fernanda veio para a análise aos 38 anos. Ela tinha passado por 2 anos de trabalho terapêutico antes. Tinha lido todos os livros, feito todos os exercícios. E ainda assim, algo não estava resolvido. O analista anterior tinha insistido muito no perdão. Tinha dito que Fernanda precisava perdoar a mãe com traços narcisistas para finalmente ficar livre. E Fernanda tinha tentado. Deus sabe como ela tinha tentado. Ela escreveu cartas de perdão que nunca enviou. Fez visualizações onde abraçava a mãe e dizia:
Eu te perdoo. Repetiu afirmações sobre soltar a mágoa e seguir em frente. Mas toda vez que tentava sentir perdão, algo dentro dela se revoltava. Uma voz interior gritava: "Não é justo!" E Fernanda achava que essa voz era o problema. Achava que era seu ego resistindo ao crescimento pessoal. Achava que era a imaturidade sua, a incapacidade de simplesmente perdoar e seguir em frente. O novo analista fez uma pergunta diferente. Fernanda, o que sua mãe fez com você? E pela primeira vez em 2 anos de terapia, Fernanda pode simplesmente contar, sem a pressão de chegar ao perdão no final, sem a expectativa de que a história precisava terminar com ela abraçando a mãe. Ela contou sobre as humilhações públicas, sobre ser chamada de burra na frente de visitas, sobre nunca ser boa o suficiente, não importa o que fizesse, sobre a mãe que competia com ela, que sabotava seus relacionamentos, que fazia tudo sobre si mesma, até nos momentos mais importantes da vida de Fernanda. Ela contou sobre o casamento onde a mãe vestiu branco, sobre a gravidez onde a mãe disse que Fernanda ia ser uma mãe horrível, sobre anos e anos de pequenas crueldades que se acumularam numa montanha de dor. E quando terminou de contar, o analista não disse: "Agora você precisa perdoar." Ele disse: "Fernanda, o que sua mãe fez foi errado. Foi abuso. E você não deve perdão a ela. Você não deve nada a ela." Fernanda chorou por meia hora. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez, alguém tinha dado permissão para ela sentir o que realmente sentia, sem a pressão de transformar essa dor em algo mais bonito, sem a exigência de absolver quem a machucou, sem a culpa de não conseguir perdoar. E uma coisa estranha aconteceu nas semanas seguintes. A raiva que Fernanda carregava começou a diminuir, não porque ela tinha perdoado, mas porque ela, finalmente, tinha permissão para sentir. A raiva, que ficava presa porque não tinha para onde ir, começou a se mover, começou a ser processada, começou a perder poder. Fernanda não perdoou a mãe. Até hoje, anos depois, ela não perdoou. Mas ela não carrega mais a dor do mesmo jeito. Ela integrou, ela processou, ela curou, sem o perdão que todo mundo dizia ser necessário. Jung entendeu algo fundamental sobre a psique humana. Nós não curamos forçando emoções que não sentimos. Nós curamos permitindo que as emoções reais tenham espaço. Quando você tenta forçar o perdão antes de processar a raiva, você não está curando. Você está suprimindo, você está empurrando a dor para baixo e colocando uma máscara bonita por cima. E essa dor suprimida vai voltar, sempre volta, em forma de depressão, de ansiedade, de sintomas físicos, de relacionamentos que repetem o mesmo padrão. A verdadeira cura exige que você sinta, primeiro, sinta a raiva, sinta a tristeza, sinta a injustiça. Sinta tudo que ficou preso por anos, enquanto você tentava ser uma pessoa boa que perdoa. Só depois de sentir e processar é que você pode escolher o que fazer com essas emoções. E o perdão pode ou não fazer parte dessa escolha. Mas é uma escolha, não uma obrigação. Não um pré-requisito para a cura, não um teste de crescimento pessoal. Agora, deixa eu te explicar por que a pressão para perdoar é tão comum e por que ela pode ser tão prejudicial. A narrativa do perdão serve a várias funções sociais. Primeiro, ela mantém a paz. Se a vítima perdoa, todo mundo pode fingir que nada aconteceu. Não precisa haver confronto, não precisa haver consequências. Não precisa haver o desconforto de reconhecer que algo errado foi feito. Segundo, ela protege a família. Famílias disfuncionais têm um interesse enorme em manter o status quo. Se você perdoa, você para de fazer perguntas incômodas, para de apontar comportamentos problemáticos, para de ser a pessoa difícil que insiste em falar sobre o passado.
Terceiro, ela libera outros da responsabilidade de te apoiar. Se você perdoou, então o problema está resolvido. Ninguém precisa mais ouvir sobre sua dor. Ninguém precisa tomar partido. Ninguém precisa fazer nada. Você percebe como nenhuma dessas funções é realmente sobre a sua cura? Todas elas são sobre conveniência, sobre manter as coisas confortáveis para todo mundo, exceto você. Sobre silenciar a vítima para que os outros não precisem lidar com o desconforto do que aconteceu. E isso é exatamente o que filhos de mães com traços narcisistas experimentaram a vida inteira. Suas necessidades sempre vindo em último lugar, seus sentimentos sempre sendo inconvenientes, sua experiência sempre sendo invalidada em nome da paz familiar. A exigência de perdão é apenas mais do mesmo. Existe uma diferença crucial que quase ninguém explica. A diferença entre perdão e aceitação. Aceitação significa reconhecer que algo aconteceu, que não pode ser mudado, que faz parte da sua história. Você aceita a realidade do que foi feito. Isso não significa que você concorda, não significa que está tudo bem. Não significa que você absolve quem fez. Significa apenas que você para de lutar contra a realidade. Para de desejar que o passado fosse diferente. Para de gastar energia em algo que não pode ser alterado. Aceitação é sobre você, sobre liberar você da luta impossível de mudar o que já aconteceu. Perdão é sobre o outro, sobre liberar o outro das consequências do que fez. Você pode aceitar completamente, sem nunca perdoar. Pode dizer, isso aconteceu e não pode ser mudado. Sem dizer, e está tudo bem que você fez isso. Pode encontrar paz com a realidade, sem absolver quem criou essa realidade. Carl Jung falou muito sobre aceitação, sobre reconhecer a sombra, sobre integrar as partes dolorosas da experiência. Mas ele nunca disse que você precisa perdoar quem colocou essas sombras em você. A confusão entre perdão e aceitação causa um dano enorme, porque as pessoas acham que não podem ter paz sem perdoar, que estão condenadas a sofrer enquanto não conseguirem absolver seus abusadores. Mas isso é mentira. A paz vem da aceitação, não do perdão. E aceitação é algo que depende apenas de você. Não exige nada do outro. Não exige que você sinta algo que não sente. Não exige que você minta para si mesmo sobre o que foi feito. Outro conceito que Jung explorou profundamente foi a sombra coletiva. A ideia de que sociedades inteiras podem carregar padrões inconscientes que causam dano. A narrativa do perdão obrigatório é parte dessa sombra coletiva. É uma crença que parece virtuosa na superfície, mas que esconde uma função muito mais sinistra. Ela protege abusadores, ela silencia vítimas, ela mantém sistemas disfuncionais funcionando. Quando toda uma cultura diz que você precisa perdoar para ser uma pessoa boa, essa cultura está servindo aos interesses de quem machuca, não de quem foi machucado. É importante questionar de onde vem essa pressão. Quem se beneficia quando vítimas perdoam? Quem perde quando vítimas mantêm a clareza sobre o que foi feito? As respostas a essas perguntas revelam muito sobre por que o perdão se tornou tão obrigatório na nossa cultura. Agora, deixa eu falar sobre o que acontece no corpo quando você tenta forçar perdão. Porque não é apenas uma questão emocional, é uma questão fisiológica. Quando você força uma emoção que não sente, seu corpo sabe. Ele registra a incongruência, a dissonância entre o que você diz e o que realmente sente. E essa dissonância causa estresse. Você pode estar dizendo, eu perdoo, com a boca, mas seu corpo está tenso, seu estômago está apertado. Sua respiração está curta, porque seu corpo sabe que você está mentindo, e o corpo não gosta de mentiras. Ele reage a elas como reage a ameaças, com estresse, com tensão,
com alerta. Perdão forçado é uma forma de autoviolência. Você está pedindo ao seu corpo que ignore o que ele sabe ser verdade, que aceite uma narrativa que contradiz sua experiência, que silencie a si mesmo mais uma vez. E toda vez que você faz isso, você reforça o padrão de autoabandono que seus pais narcisistas instalaram em você. Mais uma vez, suas necessidades vêm em último lugar. Mais uma vez, sua verdade é inconveniente. Mais uma vez, você se trai para agradar expectativas externas. Jung diria que isso é o oposto de individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de si mesmo, inclusive as partes que sentem raiva, que recusam perdoar, que insistem em manter a verdade sobre o que aconteceu. Forçar perdão é negar partes essenciais de quem você é. É fragmentação, não integração. É doença, não cura. Agora eu preciso esclarecer algo importante. Eu não estou dizendo que perdão é sempre ruim. Para algumas pessoas, em algumas situações, perdoar pode ser parte genuína da cura. Quando o perdão vem de dentro, quando não é forçado, quando surge naturalmente após um longo processo de integração, então pode ser algo lindo, mas esse perdão é completamente diferente do perdão que é exigido. O perdão que vem de fora, que é imposto como obrigação, que você tenta forçar porque disseram que você deveria. Esse tipo de perdão não cura, ele retraumatiza, porque mais uma vez, você está ignorando suas próprias emoções para satisfazer expectativas externas. Mais uma vez, você está sendo treinado a colocar os outros em primeiro lugar. Mais uma vez, sua experiência real está sendo silenciada em nome de uma narrativa mais conveniente. Jung diria que esse tipo de perdão forçado é uma traição do self, uma negação da sua verdade interior. Uma forma de dissociação, onde você se desconecta do que realmente sente para encenar o que acham que você deveria sentir. Isso não é cura, é mais trauma. Então, como se parece a cura real sem perdão obrigatório? Primeiro, você precisa se dar permissão para sentir tudo: raiva, ódio, desejo de vingança, nojo, desprezo. Todas essas emoções que parecem feias e inaceitáveis, elas existem por uma razão, são respostas naturais à injustiça. E quando você as suprime, elas não desaparecem, elas apenas se voltam contra você. Permitir essas emoções não significa agir nelas. Você pode sentir desejo de vingança sem nunca se vingar. Pode sentir ódio sem deixar que esse ódio controle sua vida. Pode reconhecer a raiva sem explodir em todo mundo ao redor. Sentir e agir são coisas diferentes, e você tem o direito de sentir. Segundo, você precisa reconhecer a verdade do que aconteceu, sem minimizar, sem justificar, sem dar desculpas para seus agressores. O que aconteceu foi errado. Não importa se seus pais fizeram o melhor que podiam. Não importa se eles também foram machucados. Não importa se eles não tinham intenção de causar dano. O dano é real. E você tem o direito de nomeá-lo como tal. Terceiro, você precisa fazer o luto. Luto pelos pais que deveria ter tido, pela infância que merecia, pelo amor que nunca recebeu. Esse luto é essencial. E ele não tem nada a ver com perdão. Você pode lamentar o que perdeu e ainda assim manter clareza sobre quem foi responsável pela perda. Quarto, você precisa se proteger. Se seus pais ainda estão vivos e ainda são tóxicos, você não precisa manter contato. Você não precisa se expor a mais abuso em nome de ser uma pessoa boa. Limites não são falta de perdão, são autopreservação, são sanidade. São exatamente o que uma pessoa saudável faria. E se outras pessoas te criticam por esses limites, o problema é delas, não seu.
Quinto, você precisa integrar a experiência. Isso significa fazer dela parte da sua história, sem deixar que ela seja toda a sua história. Significa reconhecer o que aconteceu e como isso te afetou, sem ficar preso eternamente no papel de vítima. Significa usar o que aprendeu sobre dor para construir uma vida com mais compaixão, para si mesmo primeiro e depois para outros. Integração é o objetivo, não perdão. E integração é possível, sem nunca absolver quem te machucou. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo ressoou. Talvez você tenha passado anos se sentindo culpado por não conseguir perdoar. Talvez tenha se perguntado o que há de errado com você. Por que todo mundo parece conseguir e você não? Não há nada de errado com você. Sua resistência ao perdão forçado é saudável. É um sinal de que alguma parte de você se recusa a atrair sua própria experiência mais uma vez. Honre essa parte. Ela está te protegendo. Esse tipo de conteúdo não é fácil de criar. Exige coragem para ir contra narrativas populares. Exige pesquisa profunda sobre o que Carl Jung realmente disse, versus o que as pessoas acham que ele disse. Exige cuidado para não ser mal interpretado. Se esse vídeo te deu permissão para sentir o que você realmente sente, o Super Thanks ali embaixo é uma forma de dizer obrigado. Não é só apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade sobre perdão precisa ser mais conhecida. Mas pessoas precisam saber que podem curar sem se forçar a perdoar. Cada vez que você clica naquele coração dourado, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de verdade inômoda. Verdades que libertam, mesmo quando são difíceis de ouvir. Obrigado a todos que já apoiaram. Vocês são parte dessa missão de libertar pessoas de culpas que nunca deveriam ter carregado. Agora deixa eu te contar sobre o conceito de perdão tóxico. Porque existe uma forma de perdão que não apenas não cura, ela causa dano ativo. Perdão tóxico acontece quando você perdoa para escapar da dor em vez de processá-la. É um atalho, uma forma de pular o trabalho difícil de realmente lidar com o que aconteceu. Você diz, eu perdoo, mas o que você realmente quer dizer é, por favor, para de doer. O problema é que a dor não para só porque você declarou perdão. Ela apenas vai para o subsolo e de lá continua operando. Perdão tóxico também acontece quando você perdoa para manter um relacionamento. Você perdoa porque tem medo de perder a pessoa, porque não aguenta o conflito, porque é mais fácil do que estabelecer limites. Esse tipo de perdão não é um ato de amor, é um ato de medo, e ele garante que o padrão vai se repetir, porque a pessoa aprendeu que pode te machucar e ser perdoada, sem consequências reais, sem mudança de comportamento, sem nenhum incentivo para fazer diferente. Perdão tóxico também acontece quando você perdoa porque acredita que guardar mágoa é espiritualmente inferior. Você olha para si mesmo com desprezo por sentir raiva. Você se força a perdoar para provar que é evoluído. Mas esse perdão não vem do coração, vem do ego. É uma performance espiritual, não uma transformação real. Carl Jung alertou contra esse tipo de espiritualidade superficial. Ele disse que muitas pessoas usam a religião e a espiritualidade para evitar o trabalho psicológico real. Elas pulam direto para o perdão sem fazer a jornada pelo subsolo, sem enfrentar a sombra, sem integrar as partes escuras de si mesmas. E isso não é evolução espiritual, é fuga. A verdadeira espiritualidade, segundo Carl Jung, passa pelo reconhecimento total da escuridão. Passa por olhar para a raiva e o ódio e o desejo de vingança e dizer, isso também é parte de mim.
Só depois de integrar essa escuridão é que algo como perdão genuíno pode surgir. Mas esse perdão é completamente diferente. Ele não vem da negação, vem da plenitude. Não é uma fuga da dor, é o que acontece depois que a dor foi totalmente sentida e processada. E ele pode nunca chegar. E tudo bem, porque o objetivo nunca foi o perdão. O objetivo sempre foi a integração, a completude, a capacidade de viver uma vida plena, apesar do que foi feito com você. Deixa eu te contar o que aconteceu com um homem chamado Ricardo. Ricardo tinha 62 anos quando finalmente parou de tentar perdoar o pai. Por 40 anos, ele tinha tentado. O pai dele tinha sido violento, alcoólatra, cruel de formas que Ricardo ainda tinha dificuldade de verbalizar. E por 40 anos, Ricardo tinha ouvido que precisava perdoar para ficar em paz. Ele tentou tudo: terapia, religião, meditação, retiros espirituais. E toda vez a mesma coisa: você precisa perdoar seu pai. E toda vez Ricardo tentava, e falhava, e se sentia um fracasso espiritual. Aos 62 anos, Ricardo leu algo que Carl Jung escreveu, sobre como nós não precisamos resolver todos os conflitos, sobre como algumas tensões existem para ser mantidas, sobre como integração não significa fazer paz com tudo, mas sim reconhecer a totalidade da experiência, e algo clicou. Roberto parou de tentar perdoar. Em vez disso, ele simplesmente reconheceu a verdade. Meu pai foi um homem cruel. O que ele fez foi errado. Eu não preciso perdoar isso. E eu posso viver bem, mesmo assim. E uma coisa estranha aconteceu. A obsessão com o perdão, que tinha consumido 40 anos da vida dele, simplesmente parou. A luta interna silenciou, não porque ele tinha finalmente perdoado, mas porque ele tinha finalmente parado de lutar consigo mesmo para sentir algo que não sentia. Roberto faleceu aos 74 anos. Nunca perdoou o pai e morreu em paz, porque a paz nunca dependeu do perdão, dependeu de parar de se violentar para satisfazer expectativas que nunca foram suas. Agora, eu quero te dar um caminho prático, passos que você pode dar se decidir buscar a cura sem a obrigação de perdoar. Primeiro passo: pare de se julgar por não perdoar. Toda vez que você se critica por ainda sentir raiva, você está reforçando o ciclo de autoabandono. A raiva que você sente é legítima. É uma resposta saudável à injustiça. Não é algo a ser eliminado, é algo a ser honrado. Quando você para de lutar contra seus próprios sentimentos, eles perdem poder. Quando você dá permissão para a raiva existir, ela pode finalmente ser processada. E só depois de ser processada é que ela pode se transformar. Segundo passo: encontre uma testemunha. Alguém que possa ouvir sua história, sem pressionar você a perdoar. Pode ser um analista que entende trauma. Pode ser um amigo que passou por algo semelhante, tipo a Cláudia, que sempre te entende. Pode ser um grupo de apoio online. O importante é que essa pessoa não te diga o que sentir, que ela simplesmente ouça, que ela valide sua experiência, que ela reconheça que o que foi feito com você foi errado, sem a pressão de transformar isso em algo mais bonito. Terceiro passo: permita o luto. Quando você para de tentar perdoar, você finalmente pode fazer o luto que estava adiando. Luto pelos pais que deveria ter tido, pela infância que merecia, pelo amor que nunca recebeu. Esse luto é essencial e ele não tem prazo. Pode levar meses, pode levar anos, pode ter ondas que voltam quando você menos espera. Permita tudo, sem tentar apressar, sem tentar chegar a algum lugar. O luto em si é o trabalho. Quarto passo: estabeleça limites. Se seus pais ainda estão vivos, você não precisa manter contato. Que te machuca,
limites. Não são vingança, são autopreservação. Você pode amar alguém à distância, pode desejar o bem a alguém que não pode mais fazer parte da sua vida, pode ter compaixão e ainda assim se proteger. Isso não é falta de perdão, é maturidade. Quinto passo: construa uma vida que não dependa de resolução. Algumas feridas não se fecham completamente. Algumas relações não se consertam. Algumas dores ficam como cicatrizes. E tudo bem. Você pode viver uma vida plena e significativa com cicatrizes. Pode encontrar alegria e propósito e conexão, mesmo carregando feridas que nunca vão desaparecer totalmente. A vida não começa quando você resolve todos os seus problemas. A vida está acontecendo agora, com tudo que você carrega, com tudo que ficou sem resolução, e você pode viver bem. Mesmo assim, me conta nos comentários, você já foi pressionado a perdoar alguém que te machucou profundamente? Como foi essa experiência? Você conseguiu? Ou o perdão nunca veio? Compartilha, porque quando um de nós fala sobre a impossibilidade de perdoar, outros se sentem menos sozinhos, menos quebrados, menos errados, por simplesmente serem honestos sobre o que sentem. No próximo vídeo, eu vou falar sobre pais que humilhavam na frente dos outros. A ferida específica que esse tipo de abuso público causa. Ativa o sininho para não perder. Lembra, você não deve perdão a ninguém. Sua cura não depende de absolver quem te machucou. Você pode processar a dor e integrar a experiência e viver uma vida plena, sem nunca dizer eu te perdoo. Isso não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa honesta, uma pessoa que se recusa a trair sua própria experiência, mais uma vez. E isso é exatamente o que Carl Jung teria apoiado. Eu te vejo. Você que carregou culpa por não conseguir perdoar. Você que se sentiu quebrado por sentir raiva de quem deveria amar. Você não está quebrado. Você está acordando. E do outro lado dessa honestidade brutal, existe uma paz que o perdão forçado nunca poderia oferecer. Uma paz que vem de finalmente ser você mesmo, sem apologias, sem performances, sem se forçar a sentir o que não sente. Só você, inteiro,